Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Dando continuidade aqui no desenvolvimento do nosso projeto do jogo, no vídeo anterior nós paramos, deixa eu ver aqui, em módulos, a gente fez as funções que manipulam o Mario, né? Então o Mario ele já está pulando, voando, abaixando e levantando. Então tudo isso aqui a gente já viu no vídeo anterior. Como esse vídeo agora aqui talvez vai ficar um pouco longo, então não vamos perder tempo falando sobre o que já passou, ok? Então essa função levantar aqui já está finalizada, eu já posso arrastá-la aqui para o final e está resolvido. Eu estava dando uma olhada aqui, esse card de arquivo do módulos, ele só faz menção em criar as funções, né, que são reutilizadas no projeto, então isso aqui também a gente já fez. Eu vou jogar ele aqui para baixo de criar arquivo, porque tudo isso aqui a gente já havia feito, né? Então vamos lá, o que a gente vai ter que se concentrar agora é na função que valida o jogador. Vou arrastar ela aqui para em andamento. Vamos ver aqui, o que seria a função valida jogador? Valida jogador seria a função baseada nessa primeira tela aqui. Quando o usuário abrir o nosso projeto, ele vem para essa primeira tela. Aqui ele tem que digitar o nome dele e algumas regras vão ter que acontecer aqui para que esse botão seja liberado. E a partir do momento que esse botão é liberado, a pessoa pode clicar aqui. Esse modal tem que sumir. Essa sombra que fica aqui no fundo também tem que sumir. E aí a gente tem que chamar uma função, né? Vamos criar aí de alguma forma para que troque aqui o boneco do Mario para ele correndo, os elementos comecem a passar aqui no fundo e a partida se inicie. Mas essa parte aí de iniciar a partida é outra coisa. Primeiro a gente precisa validar aqui os dados para poder fazer essa próxima etapa, né? Que vai fazer com que tudo isso aqui suma da tela e os elementos comecem a se movimentar. Então vamos ler aqui o nosso card para a gente entender. Aqui diz o seguinte, ó, essa função é responsável por receber o que está sendo digitado pelo usuário dentro do input e fazer a validação dos dados baseado nos seguintes parâmetros. Aí aqui eu criei um checklist para a gente poder fatiar o conteúdo e ir fazendo ele por etapas. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é verificar se o usuário digitou pelo menos 3 caracteres. Depois se a informação for verdadeira, o botão de iniciar deve remover o atributo disable, depois eu mostro lá no HTML onde é que tem isso, fazer com que o seu acesso fique liberado. Caso o usuário digite menos de 3 caracteres, o atributo disable deve permanecer no botão iniciar ou ser adicionado, né? Caso ele tenha sido removido, ele volta a ser adicionado. Deve salvar o nome digitado pelo usuário na variável nome de jogador. Observação: o nome do jogador deve ser salvo retirando os espaços em branco e salvando o texto tudo em maiúsculo. É preciso criar um evento dentro da função que monitore o botão que inicia o jogo. Caso o botão seja clicado, ele deve chamar a função start, que será responsável por iniciar o jogo. É preciso criar um evento dentro da função. Esse evento deve monitorar a tecla Enter do teclado. Ao ser pressionada, ela deve chamar a função Start, da mesma forma que o botão. Assim, o usuário terá a opção de iniciar o jogo apertando o botão ou usando a tecla Enter. Isso aqui também é legal, né? Porque você possibilita aí 2 formas de entrada no jogo. Quando o jogador apertar Enter ou clicar no botão iniciar, uma função limpar texto deve ser ativada para limpar a caixa de texto do input. A caixa de texto é isso aqui, né? Quando a gente digita aqui alguma coisa e aí clicar aqui em iniciar, essa caixa tem que ser limpa, né? Porque se por acaso o cara clicar aqui em voltar, se essa caixa não for limpa, o que ele digitou vai ficar aqui, né? Digitado. Mas beleza, como eu falei, tá tudo separadinho aqui no checklist, nós vamos por etapa, para a gente não se perder ao longo aí do desenvolvimento. A primeira coisa, vale lembrar o seguinte, agora aqui, mais uma vez, nós estamos falando de uma função
mas também estamos falando de um evento, né? Do mesmo jeito que a gente viu lá quando a gente fez as manipulações do Mario, como aqui a gente vai estar monitorando se o cara digitou 3 caracteres, se o cara não digitou, tal, então a gente também tem que monitorar. Só que agora, diferente da gente monitorar toda a tela, como foi feita lá no caso do Mario, a gente vai monitorar especificamente se o cara digitou alguma coisa aqui dentro do input. Então, se o cara digitar qualquer coisa aqui do lado de fora, isso aí para mim tanto faz. Ele tem que monitorar apenas o que for digitado aqui dentro desse input. Aqui também eu já vou abrir um parênteses porque eu acabei de me lembrar agora. E isso aqui é um ponto muito importante. Eu vou apertar a setinha para cima agora aqui, ó. E vocês vão ver que o Mario estão pulando ali, certo? O mesmo vale para o voo e o mesmo vale para se abaixar. Porém, esses eventos, eles não podem ficar ativos agora justamente por causa disso aqui, ó. Você não pode fazer com que o Mario se movimente antes que a partida se inicie. Então foi até bom agora que eu ter pensado nisso, ó. Então, aqui dentro, ó, esses eventos, todos esses eventos aqui que nós criamos, nós vamos ter, na verdade, que desabilitá-los. Porque, como eu falei, a gente não pode movimentar o Mario antes que a partida se inicie. Porque você viu ali, né? Fica fora de propósito. O cara já fica pulando com o Mario e o jogo nem começou ainda. Então, provavelmente, esses monitoramentos aqui, esses eventos, eles vão ter que ir para dentro da função start, que eu mencionei aqui, ó, que vai ser criada uma função start. Então, só na hora que essa função start for ativada é que esses monitoramentos devem ocorrer, né? Porque não faz sentido o usuário, enquanto ele ainda tem que digitar aqui o nome dele para iniciar a partida, ele não pode fazer movimentação do Mario. Então agora aqui já está desabilitado. Estou apertando a setinha para cima ou space e não está acontecendo nada. É só porque eu comentei esses códigos aqui. Como eu falei, depois nós vamos ter que transferi-lo para dentro de uma outra função. Ele não vai ficar ativo aqui agora. Então, se você estiver acompanhando aí fazendo o seu também, lembre-se de desabilitar aqui esses monitoramentos. Ou você comenta, ou você pode até excluir eles também aqui, basta apagar, que aí depois a gente vai refazer ele em outro local. Mas beleza, voltando para cá, né? Então, como eu estava explicando, diferente do movimento aqui do Mario, que a gente está monitorando a janela inteira, agora aqui eu preciso monitorar somente o input, porque se o cara digitar qualquer coisa fora do input, para mim não importa. Vai importar o que ele vai digitar aqui dentro. Então vamos por parte, vamos começar primeiro fazendo esse monitoramento aqui do input, né, para a gente já começar a pegar informações aqui que forem digitadas. Por exemplo, ó, vou abrir aqui o meu console, vou digitar qualquer coisa aqui no meu input, não está acontecendo nada aqui no meu console, ó, porque não está havendo monitoração nenhuma ainda. Então vamos fazer essa monitoração ocorrer, lembrando que a monitoração, no caso, né, monitorar o evento, é quem vai possibilitar fazer com que a função que vai cuidar de tudo isso aqui seja ativada. Então, da mesma forma como no Mario, antes de movimentar o Mario, a gente teve que monitorar a tela. Agora que antes da gente fazer a validação, por exemplo, se o cara digitou 3 caracteres, a gente tem que monitorar o input para saber se alguma coisa foi digitada ou não. Então vamos cá para o nosso projeto. No caso, nos eventos, nas funções anteriores, a gente estava fazendo elas dentro do módulo porque eram funções que seriam repetidas ao longo da partida, né, que poderiam ser repetidas. Na verdade, né, tem algumas que não vão, mas poderiam. Já nesse caso agora, a gente vai criar ele já dentro de script, porque isso aqui já seria uma função e um monitoramento do jogo em si. Ele não é um módulo, né? Ele seria um código nativo para poder verificar aqui a liberação ali do modal, o início da partida e por aí vai. Então vamos lá. Para a gente poder monitorar um elemento específico na nossa tela, a gente já fez isso aqui algumas vezes. Deixa eu só me recordar algum aqui que a gente tenha feito. Por exemplo, o Mario, né? Para a gente poder movimentar o Mario, para a gente poder fazer qualquer coisa, nós tivemos que vincular o Mario
dentro do nosso JavaScript, né? A gente criou aqui uma variável e aqui nós estamos selecionando o elemento do Mario que está lá no meu HTML, que seria esse MG Mario aqui. Então, para eu monitorar o input, o princípio é o mesmo. Eu tenho que encontrar onde é que está o input aqui. Deixa eu ver onde que está o meu modal. Então eu tenho aqui, ó, todo o meu modal começa a partir daqui. E o primeiro modal eu tenho uma section aqui, que corresponde a esse modal login. Aqui dentro eu tenho o elemento do título, que é esse texto que está aqui. Eu tenho o input e eu tenho o botão. Nós vamos ter que, pelo que nós lemos lá no cartão, nós vamos ter que monitorar essas duas coisas aqui, ó. Então, vamos começar primeiro pelo input, né? Para eu poder pegar esse elemento aqui e trazer ele para dentro do meu JavaScript, é bem tranquilo. Eu já tenho um ID criado aqui, com certeza em algum momento aí do vídeo vocês acompanharam, né? Na hora que a gente deu esse nome aqui para o nosso elemento. Então eu tenho que fazer referência dele aqui agora, ó. Por questão de organização aqui do nosso projeto, nós vamos fazer o seguinte, do mesmo jeito que a gente fez aqui em módulo, ó, elementos globais, variáveis globais e funções. Então eu vou criar aqui, ó, eu vou apagar isso aqui, porque a gente não está usando dessa forma, né? Nós estamos usando da forma aqui de baixo. Então eu vou aproveitar só o comentário aqui. Então aqui são importações, né? Então tudo que for relacionado a importações vai ficar nessa parte aqui do meu projeto. Aqui eu vou fazer o elementos globais. Então tudo que for elementos que eu for manipular, como inclusive o input agora, eles vão ficar aqui. Aqui um pouco mais para baixo eu vou colocar variáveis globais, mesma coisa que a gente tinha feito lá, tudo que for variável global vai estar aqui. E cá mais abaixo vai estar as minhas funções, né? Só por uma questão de organização. Então vamos lá, elementos globais. Para a gente pegar aqui um input, eu vou criar aqui uma const, já falei sobre isso, não vou ficar explicando de novo. E eu vou dar o mesmo nome que eu dei aqui para o ID, só por uma questão de lógica, né? Porque se a gente ficar colocando um nome diferente, depois pode complicar. Então sempre o nome que você usar aqui para definir o ID, você também usa esse mesmo nome para definir a variável. Então eu vou colocar aqui, ó, input jogador. Aí vou dar aqui um document.querySelector e aí vou pegar lá o meu input. Para pegar o input, não esqueça, como a gente vai estar vinculando pelo ID, tem que ter o joguinho da velha. E agora eu passo o nome lá, ó, input jogador. Então, a partir desse momento agora, o meu elemento já está vinculado ao meu JavaScript. Eu já posso fazer qualquer coisa que eu quiser com ele. E aí, para eu poder monitorar, né, através do evento, a gente também já viu isso. Então eu chamo aqui, ó, input jogador.add event listener. Eu tenho que passar primeiro qual é o tipo de monitoramento que eu quero e em seguida eu passo a função que eu vou estar trabalhando. O monitoramento que eu quero fazer aqui nesse input, a gente já viu, se não me falha a memória, o monitoramento vindo só do teclado, né? Que foi o keydown, o keypress e o keyup. Mas existem outros tipos de monitoramento, de eventos, perdão, né? Eventos. Existem outros tipos de eventos, como eu já expliquei em algum vídeo para trás. Dentro daquele link que eu já disponibilizei aí para vocês, e vai continuar nesse vídeo aqui também, aquele link lá que mostra sobre os diversos tipos de evento que existem no JavaScript, tem esse evento aqui, ó, input, né? O nome é bem sugestivo, não tem como você não conseguir entender, né? Nós estamos trabalhando aqui com input, lembra que essa tag, né, é a tag input, então a gente também tem um evento para o input. Se você clicar nele aqui, deixa eu ver se ele já tem para português, tem, ó. Então você pode aqui traduzir, e aí ele vai ter aqui várias coisas te falando aqui como utilizar esse evento referente ao input.
Então, para você usar o evento, é só você escrever exatamente como nós vimos ali. É o evento input. Vou dar aqui uma vírgula e vou chamar já a minha função. Pelo que está lá no Trello, a minha função é valida jogador, se não me engano. Deixa eu sair aqui, mas é isso, ó, valida jogador. Ou validar jogador, né? Aí tanto faz. Então vamos colocar aqui, ó, validar jogador. Então esse é o nome da minha função. A gente já viu também isso aqui, que eu poderia criar uma função anônima aqui dentro e jogar tudo, ou fazer referência a uma função externa. Eu sempre vou optar por essa opção, por uma questão aí que é prática, né? Mas qualquer uma das formas que você fizer vai dar certo. Então vamos lá, const validar jogador vai receber uma função anônima, botar aqui meu arrow function, abrir chaves, ponto e vírgula, e aqui dentro vai a minha função. Vou te dar aqui um conselho, eu acho que eu já devo ter falado isso, mas como eu não me lembro, vou falar aqui novamente. É claro que você ler a biblioteca vai te ajudar a entender, tá? Você dê uma lida, mas tem um jeito bem simples para você entender o que você está trabalhando. É sempre você testar. Então, por exemplo, eu sei, a gente já falou isso nos vídeos anteriores, tudo que vem aqui do meu add event listener é um evento. Então eu sempre tenho que passar esse evento aqui como parâmetro, né? Quando ocorrer alguma coisa aqui dentro do meu input, vai vir um evento aqui para dentro, e ali vai me possibilitar descobrir como esse evento funciona. Então eu vou colocar aqui, ó, escrevi errado, é evento. E aí aqui eu posso dar um console log e descobrir o que vem desse evento. Então eu vou colocar aqui, ó, um evento, só para poder mostrar no meu console o que está vindo do meu evento. Então eu vou voltar aqui para o meu projeto, eu já estou com o console aqui aberto. Eu cliquei aqui no input e não aconteceu nada. Então eu já vejo que esse input ele não registra nada baseado do mouse. Se eu clicar, se eu rolar o scroll, se eu fizer qualquer coisa, não acontece nada. Então eu vou digitar alguma coisa no teclado agora para descobrir como que esse evento, né, como que ele se mostra. Vou digitar uma letra qualquer aqui. Então digitei a letra D. Ele disparou o evento aqui para mim, ó. Então o meu evento é o input. Dentro do input, eu já tenho aqui deixa eu ver, eu tenho falado atributo, mas eu acho que não é nem atributo, é propriedade. Ó. Você tem aqui uma propriedade. Você tem alguns tipos de propriedade que esse evento dispara. Então, por exemplo, ele tem a propriedade target, type, bubbles e o cancellable, né? Seria cancelado aí. Então, se eu olhar aqui no meu console, ele me mostra aqui, ó, por exemplo, o target, né? Ele já está me mostrando aqui target. E aqui ele tem várias coisas, igual nós vimos também no input lá do keydown, keyup, que a gente já fez lá do Mario. É claro que se você fosse testar um por um, talvez você perderia muito tempo, e aí é assim, para quem não conhece quais são as funções, quais são as possibilidades que você tem de manipulação, você ficaria um pouco perdido, né? Você teria ou que ir testando um por um desses aqui, para você ver como cada um deles se mostra, para você poder conhecê-los, ou você teria que fazer uma pesquisa, né? Sei lá, você poderia digitar aí no Google, pô, como que eu faço para poder saber o que o usuário digitou numa caixa de input através de um evento JavaScript. Aí você vai ver algum conteúdo, alguma coisa que te mostre isso. O fato é, como você já está recebendo um pedido, então você sabe o que a pessoa quer. O que a pessoa quer aqui é verificar se o usuário digitou pelo menos 3 caracteres. Então, se é isso que o projeto está me pedindo, verificar se o usuário digitou 3 caracteres, obviamente eu tenho que primeiro identificar o que está sendo digitado no input. E depois eu tenho que ter algum método, um atributo, alguma coisa aqui que me permita contar quantos caracteres aqui estão digitados aqui dentro. Então vamos começar a separar isso aqui. Então, por exemplo, eu já sei que a primeira propriedade que eu tenho é o target. Dentro do target eu tenho várias coisas, né?
Como eu falei, o ideal seria você ir testando um por um aqui, mas você precisaria de tempo ou de uma boa pesquisa para isso. Mas vamos abrir aqui o target, ó. Tá vendo? O target está aqui, ó. Vamos abrir o target especificamente e ver o que que tem dentro dele para a gente descobrir se tem alguma coisa lá que vai me ajudar a chegar nessa conclusão que eu preciso. Então eu vou abrir aqui o target e vou começar a rolar aqui para baixo. Eu já sei o que eu quero, claro, por isso que eu já vou diretamente, mas depois você dá uma lida em tudo isso aqui, se você tiver tempo, você vai testando para você poder entender, né, como que funciona cada coisa. Então cá embaixo nós temos uma propriedade chamada value, ou valor, né? Então aqui, por exemplo, ó, value. O value está me mostrando exatamente o que está digitado aqui, ó, na minha caixa de input. Ele mostra todos os caracteres que estão digitados. Então aqui, ó, eu já posso saber, pô, eu sei que se eu chamar o evento, aí eu chamar o target e eu chamar o value, vai sair esse texto aqui para mim. Então vamos testar essas três opções para a gente ver como elas se comportam. Então, por exemplo, eu tenho o console.log que mostra o evento completo. Agora eu vou chamar um outro console aqui que vai me mostrar o evento. Lembre-se, quando você precisa trabalhar com qualquer propriedade que está aqui dentro do evento, você sempre usa o ponto. Então, ponto target. E aí vamos ver agora como vai mostrar esse aqui de cima e como vai mostrar esse aqui de baixo. Então eu vou apagar isso aqui. Quando eu já cliquei em delete aqui, ó, ele disparou dois eventos para mim. O primeiro evento, ele mostra o input, ele mostra o target e ele vai ter várias coisas aqui dentro. O segundo input, ele já deu uma filtrada. Ele não vai me mostrar tudo que tem aqui dentro do input. Ele vai me mostrar somente o que está dentro de target. Então ele já filtrou algumas coisas ali que já era desnecessária para mim, ficou para trás. Eu já vim direto em alguma coisa que eu preciso. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, em value, ele está mostrando nada aqui porque não tem nada lá digitado. Mas, por exemplo, olha só a diferença, né? Aqui eu tenho só uma raiz para clicar, ó. Eu cliquei aqui e já fui direto em value. Vamos ver a diferença desse aqui de cima, ó. Eu clico primeiro no input, depois eu tenho que vir cá em target, para lá no final eu encontrar o value. Então deu para vocês entenderem? É como se fosse assim mais ou menos uma pasta. Você tem uma caixa grande, vamos explicar melhor. Você tem uma caixa grande. Dentro dessa caixa grande sai uma outra caixa. Dentro dessa caixa tem várias outras caixas. Entre elas tem aqui o nosso objetivo, que é o value. Então aqui vamos criar mais um console só para a gente ver agora. Então eu tenho evento, evento.target e agora eu vou ter o evento.target.value. E aí vamos ver o que que sai aqui de diferente nesses três consoles. Então eu vou digitar a letra A. Quando eu digitei a letra A, primeiro aqui me mostrou um input com tudo que nós já vimos. Depois aqui me mostrou um target com tudo que nós já vimos. Lá embaixo está o value já mostrando a letra A. E no terceiro console já está me mostrando só a letra A, sem nada do restante. Então, olha só, se eu colocar event.target.value, eu já consigo pegar os valores. Então, até aqui tranquilo. Eu sei que eu posso não utilizar esses dois aqui e poderia usar só esse para eu já poder pegar o valor. Aí, no JavaScript, existe eu não sei se é um método ou se é um atributo, eu acho que é um atributo, chamado length. O length, ele te permite fazer uma contagem. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, vamos digitar aqui só para a gente ver, ó. Vou criar aqui um novo console log e vou colocar aqui, ó, event.target.value e aí ponto, acho que é assim que escreve, length. Vamos ver o que que sai lá. Se eu digitar aqui
AS, então ele está me mostrando, ó, deixa eu apagar tudo aqui e começar do zero só para a gente ver de novo. Ó, vou digitar Darlan. Então, à medida que eu vou digitando cada caractere, ele vai contando, ó, o D1, DA2, DAR3 e por aí vai até chegar em Darlan e ele me mostra aqui a soma de 6. Esse atributo length, ele vale para qualquer tipo de linguagem que você estiver fazendo. Python, JavaScript, Java, todas as linguagens, se não todas, a grande maioria, todas elas, quando você precisa saber o comprimento de alguma coisa, ou você vai estar usando um atributo ou um método chamado length. Então, toda vez que você precisar de alguma coisa, você pode digitar aquilo que você quer, ponto length. Você vai estar vendo qual é o comprimento daquela informação que você está buscando. Então, com essa informação aqui, ó, a gente já consegue resolver a primeira parte aqui da nossa função. Verificar se o usuário digitou pelo menos 3 caracteres. Para isso, basta eu criar uma condição aqui dentro. Então eu vou apagar isso aqui. Antes de apagar, lembra aquilo que a gente já falou lá de desconstrução, né? Então aqui eu estou passando o evento. Como eu sei que o meu evento tem um target, value ele já é um valor final. O target, ele tem vários, é como se fosse uma caixa, né? Lá, ele tem várias coisas lá dentro. Então eu não poderia fazer a desconstrução aqui já direto para o value. Por exemplo, eu não poderia fazer isso aqui, ó. Ele não iria dar certo, porque o value aqui, ele não é um, eu não sei qual seria o termo para dizer, né? Mas ele é um resultado final que está vindo de target. Mas eu posso acabar com a palavra evento apenas colocando o target aqui, ó. Então target, já economizo pelo menos ter que digitar esse evento aqui toda hora. Então, por exemplo, eu já poderia agora aqui fazer uma verificação usando o if, e aí eu coloco aqui, ó, target, lembrando que if é se, né? Se target.value.length for menor do que 3, né? Porque lá eu estou procurando 3 caracteres. Deixa eu ver se eu já faço ele menor ou se eu faço ele maior. Eu vou fazer ele o contrário. Se ele for maior ou igual a 3 caracteres, né? Ou poderia também só colocar assim, ó, se ele for maior do que 2, né? Se ele for maior do que 2, automaticamente ele já é 3. Então, se target.value.length for maior do que 2, eu vou colocar aqui um console log escrito deu certo. Então, eu já consigo saber que ele é maior. Opa, eu coloquei a exclamação aqui, né? Aqui é ponto e vírgula. Eu já consigo saber se ele vai ser maior do que 2 caracteres. E se ele não for, né? Se não, else. Aí eu coloco aqui um console.log. Não deu certo. E aí vamos testar isso aqui para ver. Vou apagar isso aqui de baixo, que eu não preciso mais mostrar nada. Eu só preciso saber se a pessoa digitou ou não mais do que 3 caracteres. Então, por exemplo, não tem nada aqui agora, eu digitei, eu apaguei, né? E ele já deu aqui, ó, não deu certo, porque não tem nada. Vou digitar a letra A. Ele deu aqui para 2. Eu vou atualizar aqui, só para a gente começar com a caixa zerada. Então, aqui não tem nada, eu vou digitar uma letra. D, não deu certo. A, não deu certo, e aqui mudou para 2. Quando eu digitar o R agora, deu certo. Então pronto, eu já consigo saber se a pessoa digitou 3 caracteres ou não. Então a minha primeira parte aqui da verificar se o usuário digitou pelo menos 3 caracteres já está resolvido. Agora, né, aqui eu tenho o resultado da minha condição, né? Se a informação for verdadeira, o botão de iniciar deve remover o atributo disable, fazendo com que o seu acesso fique liberado. Vamos lá para o nosso HTML para saber o que é esse disable. Lembra quando a gente estava criando o nosso HTML?
A gente chegou aqui, ó, button, né? Nós estamos falando desse botão. E aqui dentro ele tem um atributo disable. Se eu remover esse disable aqui, ó, vamos ver o que, que acontece no nosso projeto aqui, ó. Vou removê-lo. Olha como que o botão aqui mudou. O botão ele ficou com a cor mais viva, eu já consigo passar o mouse por cima, eu consigo já fazer algumas coisas com ele. Por que que isso aqui aconteceu? Provavelmente, e eu sei que sim, aqui dentro do nosso estilo, né, dentro do nosso CSS, vamos aqui para modal, porque a gente está falando aqui do modal, a gente com certeza criou aqui nesse botão algum tipo de condição. Então vamos ver aqui aonde que está a referência do botão aqui. Ó, BTN modal. O BTN modal é esse, tá vendo? Ó? BTN modal, tá aqui, ó. Olha a configuração que a gente fez nele. Ele tem todas essas configurações. Ele começa com aquela cor meia desbotada. E aí aqui ele diz assim, ó. Essa segunda parte aqui, ele fala, ó. O BTN Red TR, que também é uma classe que tem nele, né? Ele também herda essa classe. E aqui ele diz o seguinte, o BTN Red TR, ele recebe uma cor vermelha, que é uma cor mais viva. Se a gente for no nosso padrão de cor, ele é essa cor mais viva aqui, que é a que está aparecendo aqui no momento. E ele está falando aqui em cima, esse 2 pontos not, ele quer dizer justamente isso aqui, ó. Ele vai receber tudo o que está aqui dentro apenas se ele não tiver a palavra disable. Então, ou seja, ele recebe tudo isso aqui apenas se ele não tiver um atributo chamado disable. Então, com certeza, quem está acompanhando desde o início do vídeo, do início do projeto, quando a gente estava desenvolvendo, eu devo ter explicado a respeito disso aqui. Mas agora aqui, né, só simplificando, é isso. Então, se o nosso botão tiver o atributo disable, o botão aqui muda, ó. Ele fica opaco, o cursor do mouse não muda e ele não aceita ser clicado. Já se ele for removido, ele fica com aquela cor mais viva, o cursor do mouse muda e, em tese, ele aceitaria ser clicado. Beleza? Então, essa validação que nós fizemos aqui, ela é agora para poder habilitar ou não esse atributo. Então, vou voltar ele aqui para o atributo, para que ele fique aqui desabilitado, e vou explicar aqui como que a gente faz isso. Então, por exemplo, vocês viram aqui que se eu apagar essa palavra que corresponde a esse atributo, o botão lá, ele fica ativo, né? Ele muda automaticamente. Obviamente, eu não posso ficar apagando isso aqui direto no HTML, então eu tenho que fazer ele via JavaScript. Quando eu estou trabalhando com atributo, então da mesma forma como eu posso adicionar, remover ou alterar uma classe em um elemento, eu também posso fazer a mesma coisa com os atributos. Existe um método específico para isso. Mas para que eu possa fazer manipulação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é capturar esse elemento aqui e trazer ele para o meu HTML, para o meu JavaScript. Então a gente faz isso da mesma forma como a gente fez aqui com o input. Eu vou criar uma variável aqui, const, e vou chamar ele do mesmo nome que está aqui, ó, btn start. Então vou pegar o btn start, recebe document.querySelector. Aí não esqueça do joguinho da velha, porque a gente está pegando baseado no ID, e eu vou digitar esse mesmo nome ali dentro. Então, btn start. Pronto, beleza. Eu já tenho o meu elemento do HTML vinculado ao meu JavaScript. Então, agora aqui dentro, por exemplo, ao invés de eu só mostrar se deu certo ou não deu certo, eu já posso fazer alguma coisa com esse elemento. Então, como lá o meu card está pedindo, né? Se a informação for verdadeira, ou seja, se o usuário pelo menos digitou 3 caracteres, o botão de iniciar deve remover o atributo disable, fazendo com que o seu acesso fique liberado. Então vamos pegar o nosso elemento, que é o btn start, vou dar um ponto,
E aí aqui, quando a gente vai trabalhar com atributo, né, você tem os métodos que correspondem a atributo. Então, se você só começar a digitar aqui, ó, o atributo, né, lembra que o atributo no inglês ele tem 2 T's, você vai ter várias coisas aqui, ó, get atributo, blá 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 blá. Se você quisesse adicionar algum atributo, você tem o set atributo. Então, sempre quando eu quero colocar alguma coisa dentro, eu tenho, né, o set atributo, que seria tipo o add que nós usamos lá para classe. Então eu sei que é complicado para quem está começando, você conhecer tudo isso, né? Pô, nenhum é add, nem outros é set, mas aí é questão de estudo. Você vai ter que estudar, vai ter que conhecer. Mas eu te digo, não se preocupe, cara, em já querer conhecer tudo isso agora, porque é impossível. Você vai começar a conhecer de acordo com as suas necessidades. Então hoje você tem necessidade de caminhar até aqui. Aí você vai pesquisar a respeito daquilo ali que você está caminhando. Não se preocupe com o que você não sabe ainda. À medida que você vai desenvolvendo, vai vir outras necessidades. Aí quando vier essas outras necessidades, você busca o conhecimento a respeito delas e aí você vai somando. No primeiro passo você aprendeu uma coisa, no segundo passo você aprendeu outra, e por aí vai, e você vai conhecer, vai chegar um momento que você já vai conhecer aí diversos métodos, atributos, mas te garanto, nunca vai conhecer tudo, você sempre vai ter necessidade de aprender um pouco mais. Então aqui, por exemplo, se eu começo a digitar atributo, né, se obviamente eu vou manipular um atributo, eu não sei ainda quais são os tipos de métodos e funções que existem para ele, eu começo a digitar a palavra em si. E aí ele vai me mostrar aqui as opções. Então, por exemplo, se eu sei que set é uma palavra que adiciona, e eu quisesse adicionar um atributo, eu já poderia usar esse set atributo aqui. Como lá no meu card está pedindo para remover o atributo, então eu já vi aqui que tem um remove, ó, remove atributo. Então eu posso utilizar ele. Você tem 3 tipos de remove aqui. Aí você teria que pesquisar um de cada, né, para você ver como que cada um funciona e saber qual é o que você deve usar. Como eu já sei o que eu preciso usar, é esse aqui de cima, eu já vou selecioná-lo. Mas eu vou te dar mais um conselho aqui, ó. Se você não sabe ainda o que cada um faz, copia aqui esse texto, vai lá no seu navegador e coloca assim, ó, funcionamento do e joga isso aqui, ó, o remove atributo. Você vai ter aqui o site, né, como eu já falei, que tem toda a biblioteca lá do JavaScript, você tem vários outros, vale a pena você dar uma lida também, mas faça a opção sempre por ir direto na biblioteca. E aqui você vai ter aqui, ó, como que você utiliza ele, já está traduzido para o português, você vai ter várias coisas aqui que vai te ensinar mais ou menos como usar. Você quer uma dica melhor ainda? Pega essa mesma coisa que você acabou de digitar aqui, vai lá no YouTube e faça isso aqui, ó. Jogue esse mesmo texto aqui dentro. Com certeza vai aparecer algum vídeo aqui de alguém te ensinando como usar. Tá vendo? Tem aqui ó, um curso, outro curso, como é o funcionamento do Data Attributes. Então assim, cara, só não aprende quem não quer, velho. No período mesmo que eu estava fazendo a faculdade, eu te falo, 10% de conhecimento veio da faculdade, 90% foi na prática, e essa prática aí você coloca 60%, 70% você praticando e 40% é você pesquisando. Se você for esperar, né, conteúdo pronto de faculdade e tal, você tá ferrado, cara. Mas saiba como fazer suas pesquisas que você vai longe. Então eu tenho aqui, ó, remove attribute. Eu abro aqui o parênteses, né, porque ele é um método, e aí agora aqui eu vou passar o nome do atributo que eu quero remover. Porque você tem vários atributos aqui, ó. Por exemplo, esse placeholder, ele é um atributo. Esse disable, ele é um atributo. OnFocus, ele é um atributo. E tem vários outros, é porque eu não estou usando aqui. Mas você tem vários. Type é um tipo de atributo, tá? Então tudo isso aqui é atributo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o disable. Então, se eu quero remover, basta eu escrever essa palavra aqui dentro. Então eu vou colocar, ó,
disable. Só cuidado para não escrever errado, né? Então, disable. Vou dar um ponto e vírgula aqui. E aí vamos verificar lá no nosso projeto agora o que vai acontecer. Então, vou apagar isso aqui, só para a gente iniciar. Vou atualizar a página. Então, em tese, né, pelo meu código aqui, ele diz o seguinte, ó, se o target.value for maior do que 2, desabilite esse atributo aqui, remova esse atributo de dentro do botão, tá? Lembre-se que essa chamada aqui, ela está vinculada especificamente ao botão, porque você poderia ter esse atributo disable em outras partes do projeto. Então você sempre vincula primeiro o elemento que você quer manipular. O elemento que eu quero manipular é o btn start. E aí o que acontece daqui para frente está vinculado a ele. Beleza? Então, em tese, quando eu digitar aqui pelo menos 3 caracteres, esse botão aqui tem que ficar com a cor viva. Então vamos digitar DAR e tá lá, ó. O botão mudou. E agora aqui eu posso digitar quantos outros caracteres, já não muda mais, né? Ele tem que pegar no mínimo 3. Então o meu botão aqui já estaria funcionando. Agora, por exemplo, e se o cara apagar e aí voltar para 2 caracteres, antes dele apertar no iniciar? Ele já poderia clicar aqui, e aí ele estaria quebrando uma regra do meu projeto. O meu projeto, apesar dessa validação ser bem simples, que o objetivo dela aqui não é uma validação complexa, é apenas para questão de aprendizado, né? Se você estivesse trabalhando aí com e-mail, você poderia colocar lá algumas regras mais complexas. O cara tem que ter o arroba, tem que ter aquele final com .com.br, tem que ser um e-mail válido e por aí vai. Aqui nós estamos abordando apenas o princípio para uma aplicação que poderia ser mais complexa. Mas mesmo essa regra simples, ela tem uma regra que tem que ser seguida. Se eu estou pedindo aqui que o usuário tem que digitar pelo menos 3 caracteres, não faz sentido eu habilitar o botão, depois que o cara digitou 3 caracteres, aí ele vem cá, apaga tudo e inicia o jogo sem nenhum texto, ou com 1 ou com 2 caracteres. Então eu tenho que cumprir essa regra. E aí eu tenho que me preservar de todos os lados. Eu tenho que preservar para quando ele consegue atingir a regra, né, validar a regra, mas eu também tenho que me resguardar para se a regra voltar a ficar errada. Então, da mesma forma como eu tenho a possibilidade de remover um atributo, eu também tenho a possibilidade de adicionar um atributo. Então, a gente viu aqui, ó, que se a informação for verdadeira, o botão de iniciar deve remover o atributo disable, fazendo com que o seu acesso fique liberado. Isso aqui já está funcionando, então eu posso marcar um OK. Agora eu tenho aqui uma contrapartida. Caso o usuário digite menos de 3 caracteres, o atributo disable deve permanecer no botão iniciar ou ser adicionado. Por que ou ser adicionado? Porque quando ele digitou 3 caracteres, o atributo foi removido. Mas se ele apagar, ele tem que ser adicionado de novo. Então aqui, para eu adicionar, basta eu fazer a mesma coisa. btn start.set, né, que a gente viu lá que para adicionar é o set atributo. E aí eu faço a mesma coisa. Adicione o disabled. Opa, digitei errado. Disabled. E aí dou um ponto e vírgula aqui no final. E aí agora, em tese, aqui tem que funcionar. Se eu... Vamos só atualizar aqui, eu já vi que deu um erro ali, mas vamos ver por que deu esse erro. Ah, tá, perdão. Quando é para adicionar, porque aqui, ó, deixa eu só te mostrar uma coisa aqui para ficar compreensível. Aqui está escrito disable, mas ele não tem nada na frente dele. Veja que aqui, por exemplo, o atributo onFocus, ele tem um conteúdo. O atributo type, ele tem um conteúdo. Então você tem a opção de não colocar nada, ou você tem a obrigação de colocar alguma coisa. Você pode colocar false, ou você pode colocar true, né? Sempre quando você está adicionando um atributo, alguma coisa, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então, se ele ficar sem nada escrito, é porque ele é falso.
Já quando ele é verdadeiro, quando ele não tem nada escrito, é porque ele é verdadeiro. Já quando ele não tem nada, quando ele precisa ser falso, você tem que literalmente vir cá e colocar false, né? Então você pode adicionar ele sem colocar nada, mas se você for chamar ele via JavaScript, você é obrigado a passar esse parâmetro. Então, por exemplo, aqui você coloca a vírgula, e aí você poderia colocar true, você poderia colocar false, ou se você deixar ele em branco, é a mesma coisa que true, né? Porque você está adicionando um atributo, não está passando nada, mas por padrão ele é verdadeiro. Então, se existe esse atributo lá, por padrão ele é verdadeiro. Quando você coloca ele direto no HTML, você não precisa escrever nada, mas via JavaScript você tem que preencher os dois parâmetros. O primeiro é o nome do atributo e o segundo é o status dele, se ele está ou não está ativo. Beleza? Então é só isso aqui. Para remover, não precisa passar nada. Para adicionar, você precisa passar o parâmetro, mesmo que seja um parâmetro vazio. E aí, dessa forma aqui, ele vai ficar do mesmo jeito como está aqui agora. Só escrita a palavra, sem nada vinculado a ela. Então vamos lá agora de novo para o projeto. Eu vou começar a digitar 1 caracteres, não mudou nada. 2 caracteres, não mudou nada. 3 caracteres, ativou. Qualquer coisa que eu digitar daqui para frente, não muda nada. Mas se eu voltar a apagar e eu apagar a letra R, ele tem que desabilitar de novo. Então agora eu estou validando a ação e estou desvalidando a ação caso o usuário tente enganar o meu sistema. Então se ele tentasse apagar e iniciar o jogo, ele não conseguiria. Da mesma forma, se ele digitar novamente a palavra correta, ele vai voltar a funcionar. Então beleza? Dessa forma aqui agora, eu consegui verificar se o usuário digitou pelo menos 3 caracteres, consegui validar, né? Se ele digitou 3 caracteres, habilito o botão, e se ele voltar e digitar menos de 3 caracteres, eu desabilito o botão novamente. Então essas 3 partes aqui tá resolvida. Como esse vídeo aqui está ficando muito grande, eu vou parar ele agora, e aí depois a gente volta num segundo vídeo, dando continuidade aqui ao nosso desenvolvimento. Então a gente viu muita coisa por aqui, se for necessário, reveja o vídeo de novo, porque teve muito conteúdo nesse vídeo, nesse primeiro vídeo aqui da função validar jogador, e ela é uma função bem grande, então tem muita coisa ainda que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então até o próximo vídeo.